E aí, pessoal? Ó, já deram os 10 minutos de tolerância, né? A gente combinou às 10 horas, né? Demos mais 10 minutos de tolerância. E aí vamos começar agora, né? Bom dia a todos mais uma vez. Deixa eu só conferir os que estão aqui presentes, né? Na verdade, são duas turmas, né? A turma agora que está concluindo esse ano agora, a turma recente, né? E a turma anterior. A turma anterior é a turma de Geisa, Mainá e Radija. As três estão presentes, né? Tá faltando só o Miguel. Perfeito. E a turma recente agora tá o Douglas, Alex e Pérola. Três. Estão faltando três: Pietro, Agnes e Yasmin. Ao longo da reunião, talvez eles entrem, né? Então vamos lá, pessoal. Bom dia mais uma vez. Como a gente tinha dito para vocês, fiquem à vontade, né? Para fazer qualquer pergunta, tirar dúvidas, principalmente, né? Para que não fique com nenhuma dúvida, porque o objetivo, como a gente tinha dito, dessa reunião aqui é exatamente passar as questões do prêmio. Então a gente vai passar as informações o mais rápido possível e vai estar concluindo bem rapidinho. Então veja só. O Alex parece que está com problema, ele está entrando e saindo, né? Ele tinha me falado aqui. Mas vamos lá, né? Então, pessoal, como a gente tinha dito, né, durante essa semana, o grupo, todo o grupo, né, o grupo do professor Sérgio está de parabéns, que está sendo cotado, certo? Vocês estão sendo contados para receberem um prêmio. E aí eu já tinha falado em outras oportunidades sobre esse prêmio. É chamado Prêmio Jovem. Eu tinha falado para vocês no grupo tem Prêmio Jovem Pesquisador, né? Deixa eu ver aqui o nome correto. Eu tinha colocado o nome do grupo, né? Prêmio Jovem Pesquisador. Mas o nome do prêmio, o nome correto, é Prêmio Jovem Cientista, certo? Prêmio Jovem Cientista. Então anotem para pesquisar, quem tiver dúvida. Esse prêmio nós recebemos a última vez em 2013. 2013. Foi um grupo de astronomia do departamento de física. O pessoal ganhou o prêmio junto com o professor Edmundo. E aí eles viajaram para participar de um circuito nacional em âmbito nacional, né, com as universidades federais. Eles viajaram participando de um congresso realizado pela SBPC, Sociedade de Pesquisa Brasileira Científica, SBPC. E aí, esse congresso nacional, cada ano é realizado em um local diferente, uma cidade diferente, um estado diferente, em uma universidade federal. Em 2013 foi realizado na cidade de Rio Branco, capital do Acre. E aí todo o translado, a viagem, a estadia, tudo isso é custeado pelo governo federal. E aí, depois de 2013, né, 12 anos depois, também estamos concorrendo agora ao segundo prêmio, Prêmio Jovem Cientista. E aí são vocês, certo? Com o professor Sérgio. E aí vai ser para ser recebido agora no final do ano. Porém, como eu disse para vocês, por enquanto vocês estão sendo cotados, certo? Cotados, cogitados, contados para receber esse prêmio. Em todo o território nacional tem vários grupos que estão sendo cotados. Vai entrar na lista dos que estão sendo contados para participar da seleção. E aí no final vai ganhar aquele melhor grupo que se destacar dentro dos critérios. E quais são esses critérios? É exatamente isso que eu vou passar para vocês aqui. Então, o objetivo dessa reunião é passar para vocês todos esses informes do que se trata o prêmio, como é que vai ser,
quais são os critérios necessários para que a gente ganhe, certo? E aí eu vou passar para vocês. Primeiro, os critérios. Os critérios estão dentro da pesquisa que foi desenvolvida, da atividade, na verdade, né? A atividade que a gente desenvolveu ao longo daquele ano de vigência, seja do grupo de Mainá, Geisa e Radija, né? Se eu não me engano, foi 24, 25, né? E o grupo seguinte foi 25, não, 23, 24, e o grupo seguinte foi 25, 24, 25, que é o de vocês agora que estão concluindo, né? E aí vocês participaram do projeto PIBIC Ensino Médio. Esse projeto, a vigência dele é anual, certo? Começou lá, naquela data específica, e foi até o ano seguinte, completando exatamente um ano de vigência. E dentro desse período anual, tiveram as práticas da atividade, né? E aí agora eu já vou abrir para fazer as perguntas para ver quem está afiado aí. Porque dentro dessas perguntas vão ser os critérios que a gente tem que seguir à risca para a gente estar depositando lá no nosso relatório. Não é mais o relatório final. O grupo aí anterior, Radija, Geisa e Mainá, lembra bem que teve aquele período de relatório final, que ao término, né, das atividades, tivemos que elaborar um pequeno trabalhozinho escrito e postar lá o que a gente desenvolveu nas nossas atividades. A gente não chama de atividade de pesquisa, e aí agora eu vou abrir para fazer já a pergunta para ver quem é que está afiado. Por que, que a gente não chama como atividade de pesquisa? Alguém poderia dizer? Seria porque pesquisa todo mundo pode fazer em casa? Pronto, Geisa, parabéns. Geisa falou aí de uma pesquisa, né? Uma pesquisa comum que qualquer um possa fazer em casa. Beleza, parabéns, Geisa. A única que respondeu, né? Eu vou dar mais um indício de condição para que você possa responder agora qualquer um. E aí eu já vou dizer quais são os três trabalhos. Geisa bem respondeu aí, uma pesquisa comum que você possa fazer em casa. Mas só que é uma pesquisa além. Geisa deu o exemplo de uma pesquisa comum que pode fazer em casa. E agora eu já digo para vocês que é uma pesquisa mais específica. E para detalhar um pouco mais, dar mais condições para que vocês respondam, mais indícios, vou dizer para vocês: existem três formatos, três formas de trabalhos acadêmicos. E aí agora eu pergunto a vocês: quais são esses três trabalhos, esses três formatos, essas três formas de trabalhos acadêmicos? Geisa falou da pesquisa comum em casa. Aí agora eu já especifico trabalhos acadêmicos. Então, e mais, digo que existem vários, mas dos vários que existem, nós trabalhamos basicamente três. E aí eu quero saber aí quais foram esses três formatos de trabalhos acadêmicos. Pérola respondeu lá, né? Projeto, relatório final e artigo científico. Parabéns, Pérola, show de bola. Quem quiser responder no chat pode ficar à vontade ou no microfone. Então, Pérola já respondeu os três formatos, né? O projeto, que é chamado projeto de pesquisa, o artigo científico e o relatório final. Então a gente está falando aqui do relatório final, né? O relatório final, que é o término lá da vigência da atividade desse projeto que a gente desenvolveu, tivemos que prestar contas no relatório final. Foi o que as meninas fizeram, Radija, Geisa, Mainá e teve o Miguel também, que não está presente. Então, esse foi o relatório final. Mas só que eu mencionei aqui sobre a pesquisa, e eu disse que não se configura uma pesquisa em si. E aí, Pérola falou aí o artigo científico. Geisa falou sobre a pesquisa comum em casa. Então eu pergunto, por que, que esse projeto que a gente fez, o projeto do PIBIC Ensino Médio, não se configura como uma pesquisa propriamente dito,
dentro dos 3 formatos que Pérola bem disse: o projeto de pesquisa, o artigo científico e o relatório final. Por que que o nosso, que nós desenvolvemos durante todo o ano, não se configura propriamente dito como uma pesquisa em si? Dentro dos 3 que Pérola falou: projeto de pesquisa, artigo científico e relatório final. E aí, ninguém? Pronto, então eu vou dizer. Não é uma pesquisa em si, porque, como a Geisa bem disse, a pesquisa pressupõe também uma pesquisa em casa, uma pesquisa comum de um trabalho que ele vai acrescentar além do projeto que nós fizemos. O que nós fizemos foi um projeto de atividade em grupo, como um grupo de estudos. Ao longo dessa atividade, a gente poderia fazer também o quê? Dentro dos 3 formatos: projeto de pesquisa, artigo científico e relatório final. Poderíamos fazer também, alguém quer falar? Mainá, Douglas, Alex. Poderíamos fazer também um artigo científico, como a Mainá ia quase fazendo um artigo científico, né? Ela tem um material suficiente em casa do que fizemos ao longo do ano, né? Do período de vigência do grupo dela, e a partir daquele material, agora pode ela fazer algo a mais, que é um artigo científico. Então, só é chamado uma pesquisa na publicação de um artigo científico. Ah, esse artigo científico foi o quê? Foi uma pesquisa que nós fizemos e, como demonstração do que nós realizamos, queremos compartilhar com a comunidade científica através desse artigo científico, entenderam? Então, todos os grupos tiveram as atividades, que essas atividades guardadas em todo o trabalho que foi feito, né, como a Geisa fez, desde a pesquisa em casa, desde a pesquisa em grupo, tudo isso pode ser guardado para que agora seja publicado um artigo científico, entendem? Então, só é configurado uma pesquisa quando tem o trabalho final, artigo científico. O nosso foi uma atividade de um grupo de estudo desenvolvido no projeto do PIBIC, que tivemos como objeto final o relatório final, que confirmou o que nós fizemos. Ali foi o relatório final, entenderam? Então, o relatório final, a partir de agora, pode ser aperfeiçoado num artigo científico. E aí, quais são os critérios que o pessoal quer? Exige lá os critérios para que, a partir desses critérios, vocês recebam um prêmio. É exatamente agora esse relato. Teve um relatório final que foi somente a prestação de contas do projeto em si, o projeto PIBIC Ensino Médio. Mencionando lá o que foi feito, descrevendo lá nos mínimos detalhes o que a gente fazia nas reuniões, nos encontros. Então, esse foi o relatório final. Ah, professor, agora para ganhar o prêmio. Para ganhar o prêmio, tem que ter agora um relato mais detalhado. Que aí esse relato mais detalhado é exatamente o que no tempo de Geisa, Radija e Mainá, faltando aí só o Miguel, né? No tempo deles, eu me lembro muito bem que a gente fazia anotações, como vocês recente agora também sempre fizeram anotações num cadernozinho de vocês, que a gente sempre exigia, mas só que esse último agora a gente não usava a expressão que nós usávamos no tempo de Mainá, Geisa e Radija. E alguma de vocês 3 aí presentes, vocês podem dizer qual era a expressão que a gente usava para esse cadernozinho? A gente usava uma Eu expressão. acho que era diário de bordo, né? Exatamente, Mainá. Parabéns, parabéns, Mainá e Geisa. Era exatamente isso. Então, esse grupo recente agora, novato, que estão concluindo, anotem essa expressão, porque essa expressão vai ser o critério absolutamente mais fundamental para se receber
o prêmio. Então, eles estão exigindo exatamente esse diário de bordo, como Mainá e Geisa bem disseram. Então, o que seria o diário de bordo? Essa expressão é bem autoesclarecedora, né? Ela se fala exatamente, propriamente, o que pressupõe. É o que? Um diário de bordo, um diáriozinho de anotação de tudo que é feito. Aí vem agora o próximo passo. O que nós vamos anotar ali, professor? Então, percebam que o grupo anterior, Geisa, Radij e Mainá, tinham essa expressão, diário de bordo, que vocês não usavam recentemente agora. Mas recentemente vocês usavam como escrita, rascunho, anotar, escrever absolutamente tudo que era falado. O que o professor Sérgio falava, o que eu falava, o que a gente lia, o que a gente discutia, o que a gente trocava de ideias. Então, é exatamente isso. Mas a pergunta seguinte agora é: professor, já temos. Tanto o grupo anterior tinha esse relatozinho, esse diáriozinho chamado diário de bordo, como esse grupo anterior tinha lá o seu rascunho lá que escrevia. E digo mais, no nosso último encontro aí da Pérola, do Alex e do Douglas, faltando aí Agnes, Yasmin e Pietro, no nosso último encontro, se eu não me engano, tem 2 semanas, 2 a 3 semanas, a Yasmin disse: professores, temos aqui em mãos o nosso cadernozinho, que a gente anotava absolutamente tudo que era feito, que era falado, que era discutido, que era lido, tudo está anotado aqui nesse caderno. O que a gente faz com esse caderno? Foi a pergunta da Yasmin. E na oportunidade lá, 2 semanas atrás, a gente disse: não guarde, porque isso é para você, isso é a sua experiência. A partir de agora, qualquer momento aí, tipo daqui a 5, 10 anos, você quiser recorrer aí, né, para fazer um trabalho, um artigo científico, ou somente mesmo para se recordar, para lembrança. Então você vai pegar esse cadernozinho e vai lá. Então guarde. Aí chegou agora o momento da necessidade desse cadernozinho, desse diário de bordo, como a Mainá bem diz. Então, tido esse documento, a gente tem esse documento em mãos, esse caderno, esse diário de bordo, todos nós temos. Eu tenho as minhas folhas de anotações. Então, tido esse documento em mãos, o passo agora é o quê? A gente vai pegar todo esse relato, tudo que tem nesse diáriozinho, nesse cadernozinho, e vai estar transcrevendo para um blog, um site pessoal nosso, que o pessoal especializado desse negócio de TI, né, de computação, de linguagem de computação, eles estão criando. Então, eles estão criando um sitezinho pessoal nosso, exatamente para reviver lá a experiência de Spinoza. Pronto, vou abrir aqui uma pergunta. É um grupo spinozano, né? Então já abro aí a pergunta para todos os spinozanos, não necessariamente spinosistas, né? Mas spinozanos. Quero que aí alguém me diga, por que eu disse para a gente reviver lá a prática de Spinoza? Spinoza fazia isso? Me digam aí, alguém que queira compartilhar. Em algum momento, lá na história, né, do século 17 de Spinoza, eles faziam isso? Alguém se recorda dos encontros que nós tivemos? Sempre a gente mencionava isso, principalmente o professor Sérgio. Ninguém se recorda? Pronto. O Douglas, sim, nos campos, exato, lá na aldeia, né, com os camponeses, o pessoal que ia procurar ele, né, que se juntavam lá, exatamente, Douglas. E aí eles faziam, o professor Sérgio até usou uma expressão uma vez, ele sempre usava essa expressão, que eram trabalhos, textos lá que eles escreviam à mão, né? Até ele dizia essa expressão a várias mãos, principalmente lá. Qual foi o trabalho, o livro, né? Que foi escrito a várias mãos? Alguém lembra? Ninguém, ninguém? O Breve Tratado. Então, o Breve Tratado, lá no original, manuscrito, né? Antes de ser levado para a edição, né? Para a imprensa, para ser imprimido, né? Então, o original, o manuscrito, se percebe lá várias caligrafias.
de diferentes pessoas, óbvio, né? Diferentes caligrafias. Então, se é tido, os biógrafos, né, comentam que foi um trabalho lá, como o Douglas bem disse, né, na aldeia, com os camponeses, com os estudiosos que iam procurar lá, os discípulos de Spinoza, né? É tido na história, lá, os historiadores, os biógrafos, que foi um documento, um trabalho, um livro escrito a várias mãos. A várias mãos. Então, lá, o breve tratado tem lá diferentes caligrafias. Então percebam, pessoal, que a gente não só está querendo agora registrar num site nosso, né, que só quem vai ter acesso somos nós, os 6 alunos de agora, os 4 alunos de antes, totalizando 10 alunos, e os 2 professores. Então, ao todo, vão ser 12 pessoas que teremos acesso a esse espaço virtual, digital, né? Para estar registrando isso. Não só para estar registrando as nossas práticas, as nossas vivências, as nossas experiências, mas também para estar remontando lá a questão histórica que era vivido há 4 séculos atrás, né, por Spinoza e seus discípulos, os estudiosos, né? Então a gente vai estar fazendo isso. Ah, professor, a gente vai estar fazendo como? Pegando o documento que nós temos em mãos, que é o diário de bordo, que é o cadernozinho de anotações, e transcrevendo isso, passando isso para esse site, esse blogzinho. Entenderam? Então, pessoal, é somente isso que o pessoal lá do comitê organizador, a banca lá, os avaliadores estão pedindo. Que cada grupo, independente de qual seja a área, matemática, engenharias, física, biologia, odontologia, fisioterapia, e já adiantando aí para vocês, principalmente Mainá levantou a mão, vou dar a vez a ela, principalmente a turma anterior e essa turma agora. Nós estamos agora entrando agora na próxima vigência, 25, 26, com 20 cursos. Fisioterapia, odontologia, é, enfermagem, engenharias, matemática, física, química, biologia, são milhares e milhares, psicologia, história, vários cursos estão entrando agora, ao todo 20 cursos estão entrando agora nessa vigência 25, 26. E tudo é mérito de vocês, porque vocês fazem parte dessa história. E por isso que a gente está querendo registrar todos esses relatos, a história das sofrências, das idas até a universidade, do professor procurando os cursos, indo em cada departamento, tudo isso vai fazer parte dessa história. Imagine aí, daqui a 20 anos, nós vamos reunir o grupo lá, né? O, há 20 anos atrás, vai ter lá, né? No hall desse desse salão, a gente indo lá, se reunindo nesse auditório e aí revivendo toda essa história. É mais ou menos isso. Mainá levantou a mão, fique à vontade, Mainá. Além desses relatos dos encontros, vai precisar também do nosso projeto individual escrito, né? Exato, exatamente, Mainá. Então, são vários critérios. Primeiro critério, eles querem um relato depositado em algum espaço digital, virtual. Aí isso a gente vai estar fazendo, por isso a gente está vindo aqui a vocês. Segundo, cada um com o seu trabalhozinho. A Mainá escreveu aí o seu texto sobre a relação da literatura com Spinoza. A Geisa escreveu o seu texto aí da questão como foi mesmo? Da democracia, né? Da democracia. A Radija falou sobre a política. O Douglas falou sobre o determinismo. O Alex falou sobre a questão psicológica. Então, cada um com seu trabalho. A Pérola falou sobre as comunidades, né? Que tem ali as suas experiências comuns. Então, o trabalho de Pérola é fantástico. O professor ficou fascinado também com essa experiência. Então, já pegou com todos foram experiências fantásticas. Então, pegando a experiência aí de Pérola, eu vou falar exatamente aí, finalizando aqui qual é o último critério. É exatamente isso. Então, é uma vivência comum, em coletivo, como Douglas bem disse, lá no campo, na aldeia, né? Todos ali compartilhando das mesmas ideias, como o trabalho da Pérola falou, né? Ela citou ali os textos sagrados da experiência dos primeiros cristãos, né?
ali da primeira igreja primitiva em Atos dos Apóstolos, né, que mantinham ali tudo em comum, né? Eram as mesmas experiências, desde o partir do pão, é, num só corpo, né? Então mantinham ali a mesma experiência naquele grupo, que é exatamente o que Spinoza propõe, né? É uma ética prática, que não é somente de ler textos, mas colocar em prática. E aí finalizo agora qual seria o último critério que a gente vai estar depositando tudo isso. Primeiro, pegando todas as anotações que vocês têm, seja em diário de bordo, seja em caderno de anotação, e colocando tudo isso lá no espaço digital. Segundo, todos os trabalhos, cada um que tem o seu trabalhozinho também, vai depositar lá nesse espaço, digitalizar. Ah, professor, já tinha digitalizado, então é só fazer upload. E o terceiro e último critério é o quê? Não é somente essa experiência acadêmica. Vocês entendem isso? Na minha fala aqui, eu já deixei bem claro qual seria então a experiência. E vou abrir agora para ver em comum, né, quem é que pegou a ideia do que seria. Percebam que não é somente, meramente um depósito acadêmico de escritos e relatos. Mas mais do que isso, então seria o quê? Alguém pode ficar à vontade. Um relato sobre quais as experiências, professor, se não é somente acadêmico, seria experiências o quê? E aí? Douglas falou de vivências, perfeito. Mas me especifiquem mais. De vivência o quê? Porque poderia ser uma vivência acadêmica, de vivência de que forma, especificamente falando, mais detalhado. Pessoais? Como? Vivências pessoais? Perfeito, Mainá, perfeito. Então é exatamente isso. São vivências pessoais. A partir de agora, na verdade, não é somente depois do grupo, do projeto que desenvolveu. Pode ser relatos pessoais, lá de vivências, que você teve sem ter sido no grupo, mas no momento do grupo, não pode ser antes. Tem que ser no momento do grupo para frente, para fazer a relação da proposta de Spinoza. Então, pessoal, é meio que tirar onda aqui, né? A partir do momento que vocês conheceram Spinoza, que vocês se impregnaram com a proposta, com a ética universal, a ética absoluta de Spinoza, a partir de agora seria o quê? Em todos os momentos da sua vida, da sua vivência, seja particular, pessoal, ou em grupo lá na sua universidade, no seu colégio, no seu trabalho, onde for, na sua comunidade, na sua vizinhança, na sua rua, onde for. Ah, é um grupo que eu faço parte lá de escoteiros, é um grupo de Douglas lá com o esporte, né, o vôlei, aonde for, você pegar ali e compartilhar a vivência, a experiência que você está tendo, relacionando ali com a proposta de Spinoza. Pode ser você com um grupo em si, vocês vivenciaram essa experiência, como o Pérola aí compartilha, né, da vivência ali coletiva com um grupo que ela faz parte da igreja, e Mainá também, Geisa também, Radija também, todo mundo é da igreja, né? Douglas. Então, as suas experiências lá com o grupo, mas pode ser também uma experiência particular. Percebam, não é somente, meramente uma experiência coletiva. Pode ser individual. O professor citou aí, tipo um passeio pela praia. Tá, eu estou ali no entardecer, ali, caminhando pela areia da praia, e ali naquele momento eu tive uma epifania, como o Mainá diz. Eu tive ali um déjà vu. Eu tive ali uma experiência ali com a natureza e aquilo para mim foi tão forte. E aí eu peguei e fui escrever ali no meu diário. Agora é óbvio, escrevendo, relacionando com Spinoza. Né? Óbvio que não precisa citar a obra de Spinoza. Mas assim, a partir da proposta de Spinoza, de termos uma ética conosco mesmo, conosco, com os semelhantes, nossos conhecidos, os demais, e com a natureza, então perceba que é universal. Eu tive essa experiência quando caminhava pela praia, por um bosque, pela mata, fazendo trilha. Ah, estava ali fazendo
exercício, tive essa experiência, então seria mais ou menos isso, vocês entenderam? Então já estou compartilhando com vocês também qual vai ser a proposta desse terceiro grupo que vai estar inaugurando agora, os novatos, 25, 26. A proposta do projeto eu vou até mandar para o grupo aqui de vocês, vou mandar lá como ficou o projeto. Então o projeto agora está sendo mais essa vivência de sair dos muros da universidade e ir por todos os espaços da cidade. A gente sempre falava isso para vocês, né? No grupo da Mainá, a gente propunha até ir para as praças e colocar lá uma banca, um standzinho com um pôster, filosofia na praça. Vem aqui na tenda dos filósofos. E a gente compartilhar essa experiência. Então a gente sempre falou isso, de ir para as praças, para os espaços públicos, fazer visitação a museus, ao espaço cultural, ao espaço de ciências, às igrejas, lá o centro cultural histórico, né? o São Francisco, o espaço histórico lá do São Francisco. Então, o próximo grupo está tendo essa experiência da gente ir não só apreciar as artes, apreciar os espaços públicos, as praças, os museus, mas também a natureza, de fazer caminhada lá pela Bica, fazer caminhada por diferentes pontos turísticos, por bosques, tem um bosque lá do Farol, né? Então vão ser essas experiências, tentar reproduzir o que Spinoza fazia. Então, pessoal, finalizando aqui, mais ou menos é essa experiência. Vocês pegar tudo que vocês tinham transcrito de leituras dos trabalhos, isso tem que estar lá, né? Tudo acadêmico, mas não só isso, também os trabalhos de vocês de conclusão. E terceiro e último, também o relatório, o relato pessoal de uma experiência que você teve durante o grupo, que você teve depois do grupo, que você está tendo agora ou que você terá. Então, qualquer experiência, compartilhe lá. Entenderam mais ou menos? Então, basicamente é isso. A gente tendo esse espaçozinho, aí o que eu vou ficar devendo a vocês? Tem 2 alunos que estão finalizando a criação desse site, que vai ser somente nosso. Ninguém mais vai ter acesso, somente nós 12. Nós 2 professores, eu, professor Sérgio, e vocês, alunos, 4 da vigência anterior e 10 e 6 dessa última vigência. Ao todo, seremos 12 pessoas. Então, todos nós vamos estar compartilhando lá as nossas experiências. E um vai ver a experiência do outro, um vai trocar ideia, vai ter lá um chat para a gente ter um momento de conversa lá, de bate-papo, vai ser bem interativo esse espaço, bacana? Então lá vai ter que ter relatos, vai ser literalmente um blog, relatos do trabalho acadêmico, das leituras, dos textos, do que a gente fez, do trabalhozinho final que a gente compôs e de experiências pessoais que a gente está tendo. Beleza? Entenderam mais ou menos, pessoal? Alguma pergunta? Tranquilo? Mainá, Geisa, Radija, Pérola, Alex, Douglas. Eu não tenho uma pergunta, mas eu tenho uma sugestão para essa próxima turma que vai entrar. Agora na universidade, quando a gente tem uma aula muito conteudista, a minha turma usa, eu não sei qual é a plataforma, mas eu vou até me informar para poder passar, de transcrição de áudio. E aí no futuro, as reuniões poderiam ser gravadas, Fantástico. porque aí essa plataforma transcreve e ela funciona muito bem. E aí, claro que isso não torna as anotações pessoais não necessárias, né? Porque mostra muito da personalidade e individualidade de cada aluno. Perfeito. Mas essa transcrição a gente usa muito para dúvida, quando algum aluno tira dúvida e quer guardar o jeitinho que o professor explicou. Aí poderia ser usado nas reuniões da próxima turma e depois a gente sempre edita, tira o que é desnecessário, tipo saudações, boa tarde e deixa lá a parte mais conteudista mesmo do encontro. Perfeito, Mainá, fantástico. Valeuzão mesmo pela contribuição, né? Tá compartilhando, riquíssimo essa sua contribuição. Com certeza a gente sempre, eu e o professor Sérgio, a gente sempre se lamentou, né? Se lastimou de dizer que não tínhamos, né?
uma maneira até então de registrar os encontros que são tão ricos, né? Às vezes a gente sai ali da reunião, aí já esquece, né? Esquece o que ficou. Então são registros, relatos importantíssimos que com certeza vai ser ótimo, Mainá, essa sua contribuição, dizer qual é a plataforma, né? Qual é o programa usado para a gente usar. Com certeza vamos usar sim. E aí a gente falava isso de registrar filmando, né? Gravando aquele, aquele primeira reuniãozinha que era a inauguração, né? Que cada membro ali lia como se fosse ainda na seleção. Aquilo a gente falava, mas depois nos encontros é importantíssimo. E vai ser ótimo. Valeuzão mesmo, Ainá. E aí, pessoal, mais alguém? Alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Nada? Ninguém? Ninguém? Beleza. Então, só finalizando aqui, pessoal. Agora, o nosso encontro finalizando, né? E só compartilhar aqui as experiências. A Mainá, ela está na universidade, né? Você já começou suas aulas, Mainá? Já comecei 1º de junho. Ah, 1º de junho já está indo agora para o segundo mês. Bacana. E aí, você está morando lá em Campina? Tô aqui em Campina agora, nesse momento. Ah, bacana. Bacana. E a turma é legal, está se realizando, o curso é bom. É, assim, como é integral, tem sido bem puxado. Sim. E eu tava até conversando com meu irmão, que faz fisioterapia, né? Que às vezes eu sinto que tem muito conteúdo para pouco tempo. Parece que o tempo que tem não é suficiente para ver tudo, mas ele falou que é experiência normal de universidade, que todo mundo se sente assim em algum momento. Exato. E isso é só o começo, né? É só o começo, os primeiros meses. Imagina no quarto, quinto período, é coisa de enlouquecer. A pessoa vara noites, perde noites. Por isso que a pessoa fica assim meio. É normal, é normal. Bem-vindo ao clube, né? É somente o começo. E aí a sua universidade é onde? É aquela do lado do açude de Bodocongó? É essa mesmo. É aquela, né? Bacana. Tem a Universidade Estadual que é um pouco mais acima, né? E ela fica bem à margem do lago. Bacana. É, exatamente. Eu estudei nas duas. Eu estudei na UFCG e na UFPB. E o meu pai trabalhava aí nesse seu setor. Ele trabalhava aí até o ano retrasado. Bacana. E a Radija saiu, eu ia perguntar a ela. Algum de vocês sabe? Ela passou em algum curso? Eu não sei, não tenho a menor ideia. É, eu Mas eu também. posso perguntar pra vocês. Pronto, eu também não sei. Eu ia perguntar, ela saiu, não sei se caiu. Geis eu sempre vejo no colégio, né? Geis e Miguel, a gente sempre se encontra de vez em quando. E os outros meninos a gente tá aí ainda na luta, né? Bacana. Ei, gente, beleza. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Nada? Ninguém? Ninguém? Então, gente, parabéns, valeu. Só finalizando aqui, Mainá participa também com o nosso grupo de poesia, né? O grupo de poesia conseguiu um projeto, é uma professora chamada Maria Oliveira. Quem quiser pesquisar, professora da UFPB, campus de João Pessoa, do Departamento de Letras, Maria Oliveira. Ela vai trabalhar poesia com um grupo que a gente inaugurou, um clubezinho de poesia. Vai ser fantástico. E aí a O senhor Mainá. sabe qual cadeira ela dá? Como? Como? Mainá? Qual cadeira ela leciona no curso de letras? Ah, ela. Eu não sei, Mainá. Ela tem várias cadeiras, várias cadeiras. Ela trabalha com literatura estrangeira. E aí eu falei que você lê muito Dostoiévski. E aí ela se interessou, ela quer muito lhe conhecer. Um dia que você tiver oportunidade, estiver por aqui, aí participar do grupo. Ela participa com literatura estrangeira, que é principalmente inglesa. A Pérola tá falando, né, que a internet está caindo. A gente já está finalizando, Pérola. A gente está só trocando ideia, mas fique à vontade, já estamos finalizando, de boa. Ela trabalha literatura estrangeira, beleza. Literatura estrangeira que é literatura inglesa, se eu não me engano, Lord Byron, e literatura francesa. São as duas literaturas que ela trabalha. Vitor Hugo. E aí, você tiver oportunidade, vai ser muito bom. E aí ela quer lhe Quero muito conhecer. conhecê-la agora.
Bacana, bacana. Ela ficou bem motivada para lhe conhecer e aí ela vai começar com um grupo, vai ser bem bacana. Show de bola. Ei, gente, é isso aí. Mais alguma pergunta? Pérola, Alex, Douglas, Geis, Alex, Mainá? Ninguém, ninguém? Ei, gente, é isso aí. Então a gente fica lá nesse grupinho que eu criei, né? O grupo novo lá do WhatsApp, que é Prêmio Jovem Pesquisador, mas o nome do grupo é Prêmio Jovem Cientista. E aí, lá a gente vai postando dúvidas. Eu vou postar para vocês. O que foi que eu disse que eu ia postar lá, hein? Sim, vou postar o projeto o novo, da nova vigência para vocês terem uma ideia de como vai ser. Lá, qualquer dúvida vocês façam, que a gente vai ter que estar postando lá no novo site que vai estar sendo lançado, o blogzinho, o, os, os resumos, né, os escritos, anotações de cada encontro, os textos finais e os relatos de experiências pessoais que a gente tem tido depois do projeto, beleza? Mais alguma dúvida? Alguma coisa? Nadinha, nadinha? Então, pessoal, é isso aí. Valeuzão. Foi muito bom rever todos vocês, principalmente o pessoal antigo que a gente não via, né? Mainá, Radija, Geisa, pessoal novato também, Douglas, Pérola, Alex. Valeuzão, parabéns pela presença e qualquer dúvida, pode fazer pergunta lá no grupo, beleza? Toda a reunião foi gravada, vou postar lá para quem faltou, o Miguel, né? O Pietro, a Agnes e a Yasmin, beleza? Valeuzão, Alex, show de bola, até mais, tchau, tchau. Valeuzão, pessoal, abraço a todos. Valeuzão, Douglas. Valeu, valeu, até mais, tchau, tchau. Até mais, Pérola, valeuzão.